que o Teu Espírito Santo domine, tenha posse dos nossos entendimentos, do nosso coração, do nosso intelecto, e a gente saia daqui melhor do que chegamos, para a glória do Senhor. Nós assim te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o poder do perdão. Diga assim, o poder do perdão. Rickenbacker, um autor de um livro chamado A Vida com Propósito, ele estava numa grande formatura de várias pessoas de uma grande universidade dos Estados Unidos, e ali estava se formando várias pessoas em diversos cursos, e Rickenbacker estava ali dizendo a experiência dele pastoral para aqueles universitários que estavam se formando, e ele disse, olha, pasmem, eu estive com diversas pessoas em diversos momentos de suas vidas, e um dos momentos que mais me marcou foi o momento em que eu estive ao lado de pessoas que estavam em estado terminal, estavam no final de sua vida. E aquelas pessoas que estavam ali no final de sua vida, eu como pastor ia lá, a família me chamava, pastor, vai lá orar, dar uma bênção, liberar uma palavra. Eu mesmo como pastor, eu que estou falando para vocês aqui, não Rickenbacker, já estive em situações como essa, já fui chamado para orar, já fui para UTIs, já fui para sessões de trauma, ali dar uma última bênção para uma pessoa, e quando nós vemos pessoas naquele estado, no final de suas vidas, nós como pastores, e eu me identifiquei muito com Ricken quando ele disse isso, porque nós não vemos aquelas pessoas que estão ali no final de suas vidas, pedindo para chamar, ou pedindo para trazer os seus diplomas. Não, nós não vemos pessoas no final de sua vida pedindo para trazer os seus diplomas. Ricken também falava para aquela plateia de formandos, dizendo que nós não vemos pessoas trazendo ou manifestando o desejo de trazer ali um extrato de sua conta bancária. Não, nós não vemos. Pelo menos eu também nunca vi ninguém com o desejo no final de sua vida dizendo, vai lá, tira um extrato da minha conta bancária e traz aqui para eu dar uma olhada. A verdade é que todos que estão no final de suas vidas, no momento muito terminal, e ali gozando apenas de poucos meses ou de poucos momentos de vida, geralmente pede para chamar as pessoas que mais amam, as pessoas que mais importam para elas, as que elas pedem para chamar, para estar ao lado delas. Não é o seu cabedal intelectual, não é os seus bens materiais, não é nada disso que vai valer mais a pena, a não ser aquelas pessoas que elas amam, que elas desejam ver pelas últimas vezes, ou até mesmo pela última vez. Afinal, do que vale, irmãos, tantas conquistas? Do que vale tantas conquistas intelectuais, materiais, se não desfrutarmos com elas de um bem comum? Amém? Glória a Deus. A verdade é que a base da vida não está somente no adquirir conhecimento, no adquirir bens, mas a base da vida está nos relacionamentos. A base da vida está nos relacionamentos. A vida, ela é feita de relacionamentos. Que vale a gente chegar aqui, abrir a igreja, fazer um culto, celebrar, ter belas músicas, piso de porcelanato, se nós não soubermos lidar um com o outro, se nós não formos perdoadores, amáveis, educados, misericordiosos, gentis, se nós não formos pessoas verdadeiras, sinceras umas com as outras. Mesmo assim, isso se aplica na nossa família. Do que vale construir uma bela casa, ter grandes posses, dinheiro no banco,
se aquela casa, diz a Bíblia, é uma casa que vive cheia de contenda. Comparando o escritor do livro de Provérbios vai dizer do que vale uma casa cheia de carne, mas com contenda. Seria melhor que comesse só legumes, mas tivesse ali alegria. Do que vale o conhecimento adquirido se eu não posso levar adiante, ou se eu não posso compartilhar esse conhecimento com outras pessoas? Há quem adquira conhecimento e não queira nem compartilhar. É verdade. Há de quem aprenda alguma coisa e não queira nem dividir o que aprende. Vivemos num mundo tão competitivo. Vivemos no quê, pastor? Num mundo muito competitivo, que até mesmo o conhecimento que se adquire não se quer compartilhar com as pessoas. E está aí no Instagram, cheio de professor, dizendo: as primeiras aulas são grátis, mas se depois você quiser imergir, é pago. Porque, na verdade, as pessoas querem compartilhar, mas elas compartilham um pouco. Mas se você quiser aprofundar e descobrir o que elas de fato passaram horas e se dedicaram muito tempo para aprender, você vai ter que pagar por isso. Aí fora funciona assim. E não há nenhum problema desde que seja um conhecimento técnico, um conhecimento que de fato alguém estudou para ter, se dedicou. Eu não vejo nada demais alguém cobrar por um curso, enfim. Ninguém está roubando ninguém, as pessoas que estão ali contratam, compram, se quiserem ou não. É assim que funciona o mercado, a vida. Mas eu quero dizer do que vale o conhecimento se eu não posso levar a vida das pessoas adiante, seja ele um curso, seja ele o que for, tá certo? Não é porque eu pago que aquele conhecimento não é válido. Por exemplo, eu faço faculdade, eu pago, aquela faculdade me fornece conhecimentos, não há nada desleal nisso. A gente paga para adquirir conhecimento, a gente paga por isso. Conhecimento custa caro. E às vezes no dia a dia, na vida, nós também devemos compartilhar conhecimento. Mas do que vale aprender tanto e não compartilhar nada? Do que vale aprender tanto e não levar a vida de ninguém adiante? Há coisas que nós não precisamos cobrar para passar. Há coisas que nós podemos compartilhar de graça. Porque a Bíblia diz: dai de graça o que vocês receberam de graça. O conhecimento da fé, a fé em Jesus, a salvação em Cristo, é um conhecimento que nós adquirimos de graça. E nós podemos passar de graça. Do que adianta uma mansão? Agora pense comigo. Do que adianta agora você numa mansão, muito maravilhosamente, com 24 suítes, cômodos e mais cômodos de lazer, enormes piscinas, saunas, quadras de esportes, salas de jogos, para você desfrutar sozinho. Imagine você chegar numa quadra, na sua mansão, e jogar bola sozinho. Imagine você chegar na sua mesa de jogos e jogar sozinho. Imagine você chegar na sala de jogos, de game, com a televisão de 70 polegadas e olhar para o controle do lado, o controle não tem ninguém, está somente você. Do que adianta você ir para um campo de futebol, comprar uma bola belíssima, uma chuteira nova, estar ali numa grama muito linda e maravilhosa, mas só você para chutar e não tem ninguém para agarrar. Não tem ninguém para tocar a bola para você. Imagine você, na hora de dormir, ter que somente ir para o seu quarto com sua esposa, seus filhos, se tiverem, mas de repente você olhar assim, 24 suítes e não tem ninguém para dormir nelas. Do que adianta? A verdade é que nós temos que viver a vida. A vida, ela tem sentido quando ela é vivida com base no bem comum, na vida em comunidade, nos relacionamentos. Jesus estava falando sobre isso. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, há uma dimensão muito maior do que é que você pensa. Nós limitamos os relacionamentos. Quantas vezes eu devo perdoar, Jesus? 7 vezes? Eu acho que Pedro até estava se achando com a pergunta. 7 vezes, Senhor? E aí, número da perfeição, vamos lá? Jesus olha para ele e diz: não, Pedro, não, 70 vezes
7. A verdade é que o perdão constrói pontes. O perdão, ele é poderoso. Diga assim, o poder do perdão. O perdão abre portas, constrói pontes, abre janelas espirituais extraordinárias, que nos faz viver coisas extraordinárias. A vida não tem como ser vivida neste planeta Terra sem o perdão. Não tem como. Nós temos que pedir um coração igual como o de uma criança. Jesus estava falando desse texto antes com os discípulos, dizendo, olha, quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo, olha, a gente precisa ter um coração como o de uma criança. O mundo viu há algumas semanas atrás Erika Kark, a esposa de Charles Kark, falando para uma plateia para mais de 150 mil pessoas, a parte de fora do estádio. Ela disse as seguintes palavras: eu perdoo você. A esposa de Charles Kark disse, eu perdoo você, para aquele jovem que tinha tirado a vida do seu esposo de forma brutal, de forma covarde, naquele dia, naquele momento. Erika Kark disse, eu perdoo você. Ela não disse, eu perdoo você do jeito que eu estou falando aqui. Ela disse, eu perdoo você em lágrimas. Ela disse, eu vou perdoar você porque meu marido faria isso. Meu marido perdoaria você. Se você tivesse me matado, ou se você tivesse matado alguns dos nossos, ele perdoaria você e eu vou perdoar você. O mundo ficou chocado, a plateia caiu em lágrimas, em pranto, porque estávamos ali vendo não uma história, um filme, um desenho animado, estávamos vendo a realidade. A realidade de alguém perdoar algo imperdoável. Diga assim, algo imperdoável. Alguém perdoar algo imperdoável. Mas o perdão da boca para fora, pastor, quem sabe se ela perdoa por dentro? Aí você não pode entrar nesse mérito, porque aí você vai julgar, e aí você já não é mais observador da lei, você é legislador, você é juiz. E a Bíblia diz que quem condena, né? Quem julga, já vai ser julgado. A grande questão é que ela proferiu essas palavras, e tem pessoas que não conseguem nem sequer proferir. Tem pessoas nem sequer proferir palavras como esta. Eu participei de um episódio na minha vida como pastor que me marcou. Eu fui chamado para tirar um espírito imundo de uma senhora, e quando eu fui lá orar por aquela família, aquela senhora volta a sua sanidade, e ali naquele instante, eu procuro saber o que tinha acontecido, porque ela era uma mulher da igreja, cantava no coral, e ela disse, pastor, eu estou com tanto ódio. E eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu estou com muito ódio no meu coração. E eu disse, mas por que você está com tanto ódio no seu coração? Ela disse, porque assassinaram meu filho semana passada, numa avenida aqui próxima, de forma cruel, de uma forma muito dolosa. Eu estou com muito ódio. E por conta do ódio que aquela mulher tinha deixado entrar no seu coração, uma mulher de igreja, uma mulher cristã, Satanás havia entrado por aquela brecha no seu coração. A verdade é que o perdão liberta. Diga assim, o perdão liberta. O poder do perdão é algo muito extraordinário. Mas qual a medida do perdão? Qual é a medida do perdão? Uma pergunta que nós temos que fazer é quando nós vamos estar aí de fato limitados ou chegou a cota, não dá mais. A medida do perdão. O perdão para Jesus, na perspectiva cristã, é algo sem limite. Quando Pedro pergunta quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão, Jesus diz, olha, não, mas 70 vezes 7. A fórmula chegaria a 490 vezes. Diga assim, 490 vezes. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite.
Você já perdoou alguém 490 vezes? É uma pergunta que nos faz nessa noite refletir. Talvez você já deva chegar até perto, mas talvez você não tenha conseguido chegar a esse ponto. 490 vezes. A mensagem é clara: o perdão não é contabilizado. O perdão, ele é dado. O perdão não é contabilizado. O perdão é dado. Para Jesus, ele não contabiliza perdão, ele dá perdão. O homem contabiliza perdão, porque o homem acumula mágoas e ressentimentos e ofensas. Jesus dá perdão. Jesus nos ensina a dar perdão. O fundamento do perdão está ilustrado na parábola adiante, quando Jesus fala de um servo que perdoa uma dívida de 10.000 talentos. De um rei que perdoa a dívida de 10.000 talentos de um servo. Ele teve compaixão, ele perdoou aquela dívida. E aí nós vemos que aquele servo encontra um outro que perdoa, que ali lhe devia um pouco menos. E ele vai e pega aquele servo e aperta, oprime. E aí o seu senhor, vendo isso, diz: não é justo. Eu lhe perdoei uma dívida tamanha. Essa parábola quer dizer, olha, Deus nos perdoou os pecados. Deus nos perdoou a multidão de pecados. Eu não estou falando que perdoar é fácil. Eu estou falando que perdoar é necessário. Perdoar é necessário. Não tem como você viver naquela mansão com 24 quartos, uma cama imensa, mesas de jogos, salas de... sozinho. Não tem graça. A vida não vai ter graça. A vida não vai ter sentido se nós não vivermos a vida aprendendo a perdoar, a dar um passo adiante, a levarmos a verdade do Evangelho adiante. E aí, aquele servo que foi perdoado quanto? 10.000 talentos. Ele encontra aquele que o devia menos, aperta ele. Jesus estava dizendo, olha, vocês têm multidões de pecados, Pedro. Jesus estava falando isso. Quantas vezes eu devo perdoar? Diga assim, o perdão é sem limites. Jesus não contabiliza perdão, Jesus nos ensina a dar perdão. Amém, queridos? Jesus não contabiliza perdão, Jesus nos ensina a dar perdão. Para Jesus não existe contar perdão, existe dar perdão. Perdoar ou não perdoar. Contabilizar não existe isso na conta de Jesus. Por quê? Porque ele sabe o quanto nos perdoou. Ele sabe o quanto já perdoou. Ele contabiliza os 10.000 talentos que aquele servo devia. Jesus contabiliza pecado? Deus contabiliza pecados? Sim, Deus sabe quantos pecados nós temos. Amém? Deus sabe quanto pecado nós temos. Não passa um só sequer dos seus olhos. Ele conhece todas as nossas falhas. Não há como nós nos escondermos do Senhor. Ele sabe. Quando diz aqui 10.000 talentos, Jesus sabe quantos pecados nós temos. Deus sabe quantos pecados nós temos. O rei, movido de compaixão, perdoa a dívida inteira. Ele nos perdoa, amém, queridos? Glória a Deus. Diga assim, ele nos perdoou a dívida inteira. Deus não te perdoou pela metade. Esse é o princípio. Deus não me perdoou pela metade. Deus me perdoou completamente. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor por isso. Porque isso me deu oportunidades. Isso me abriu janelas. Isso me abriu caminhos, pontes. Foram colocadas para que eu fosse mais adiante. Glória a Deus pelo perdão de Deus na minha vida. E nós gostamos do perdão de Deus. Nós gostamos do perdão de Deus, mas quando é para nós perdoarmos, nós não gostamos. Nós falamos logo, nós não somos besta, nós não somos bobos, nós não estamos aqui para dar a nossa cara para bater, nós não somos bobãos. Então, esse mesmo servo vai encontrar um colega que devia uma quantia insignificante, 100 denários, diga 10.000 talentos para 100 denários. Imagina uma pessoa perdoar uma dívida sua de 10.000 reais e você encontrar alguém que te deva 100. Você recebeu um perdão de 10
R$ 1.000, estou parafraseando, e você encontra alguém que te deve 100, tu agarra ela pelo pescoço assim e diz, tem que me pagar 1.100. E aí o Senhor fica sabendo daquilo, nós já falamos. E ele diz assim, não é isso que eu esperava de você. O Senhor, ele se demonstrou decepcionado. Sabe o que eu imagino? É que Deus muitas vezes se decepciona comigo quando eu não perdoo pessoas que poderiam ser perdoadas se Ele já me perdoou grandes pecados. Eu imagino que eu decepciono o Senhor. Eu frustro o coração de Deus. Quando Ele olha para a minha multidão de pecados, para os meus erros que repetidamente faço, semana após semana, e mesmo assim, eu continuo insistindo em ter um coração orgulhoso, um coração altivo, um olhar soberbo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Jesus. Caleb aprendeu isso. Eu acho que ele fica cantando aqui aquela música, né? Bom perfume, bom perfume. Ele pegou essa ideia, irmãos. Todo dia quando ele ora, ele diz, Pai, que nós sejamos o teu bom perfume. E hoje ele, na hora do almoço, ele orou e quando terminou, ele disse, Pai, eu esqueci de uma coisa. Eu disse, o quê? Ele disse, a gente tudo com vontade de comer. E ele disse, eu tenho que orar por uma coisa, Pai. Eu disse, o quê? Vamos fechar os olhos e dar a mão para Jesus. A gente fechou os olhos e deu a mão para Jesus. Ele disse, Pai, que a gente seja teu bom perfume. Aquilo ficou na minha mente e eu me lembrei agora, porque na verdade, quando nós somos o bom perfume de Jesus, ser o bom perfume de Jesus é exalar o cheiro de Jesus. Exalar a essência de Jesus. E eu fico imaginando como aquilo está dentro de um coração de uma criança de 6 anos, tão pura ainda, tão livre de mazelas, de males, né? Das nossas terríveis ambições materiais, carnais, sexuais, imorais. Ele já pede isso, e é interessante, queridos, eu quero dizer para você, quando nós perdoamos, nós exalamos o bom perfume. Perdoar é ser parecido com Jesus. Ser perdoado é maravilhoso, mas perdoar é ser parecido com Jesus. A enorme dívida perdoada pelo rei representa o perdão imensurável de Deus pelos nossos próprios pecados. A pequena dívida do servo recusa o perdoar, e ali representa as ofensas que nós não perdoamos dos nossos irmãos. A ira do rei para um servo impiedoso, ele não perdoou, porque você não perdoou. E aí ele pega aquele homem e coloca para ser ali penalizado. Eu quero dizer para você que o perdão é algo extraordinário, tá? O perdão, ele é algo que deve vir do profundo coração da gente. O encerramento da parábola é forte quando Jesus diz assim também o Pai de vocês fará a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Assim também o Pai de vocês fará, se cada um de vocês não perdoares de coração. Ele entrega aquele servo que foi perdoado aos seus soldados para castigá-lo. E aí há quem diga que esses verdugos da mente são demônios. São demônios que vão perturbar a mente daquela pessoa que não vai que não vai perdoar, que não vai liberar o perdão. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu vou liberar flageladores para sua mente. Você vai ser flagelado. Você vai ser flagelado, vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu com ele. Vai acontecer com vocês se vocês não perdoarem os seus irmãos. A verdade é que nós, quando não perdoamos, nós não nos sentimos bem. Não há quem não perdoe, não há quem retenha o perdão e fique bem. Não há quem retenha o perdão e diga eu estou 100%. O perdão verdadeiro deve ser uma decisão genuína. Amém, queridos? O perdão verdadeiro deve ser uma decisão genuína. Eu não estou julgando você, não estou dizendo que você não perdoa.
Não estou dizendo que eu também, nós não perdoamos, mas o que eu estou falando aqui para você é que o perdão não deve ser superficial. Muitas pessoas dizem, eu te perdoo, glória a Deus. Mas quando as pessoas dão as costas, diz, duvido apertar tua mão mais. Duvido um dia eu sair contigo novamente. Duvido um dia eu dar a oportunidade de você sentar na minha mesa. A verdade é que, qual é o limite do perdão? O perdão não tem limite. Amém? O perdão não tem limite. O perdão deve ser dado, não contabilizado. O perdão deve ser dado e não contabilizado. O perdão deve ser genuíno e não superficial. Perdoar não significa necessariamente esquecer. Sim. Você vai lembrar. Sim. Lembrar da pessoa, da dívida. Lembrar do que aconteceu. Mas você vai estar livre da amargura e do ressentimento. O perdão é libertar-se da amargura. O perdão é libertar-se do ressentimento. Do ressentir. Ressentir é sentir novamente. É sentir como se estivesse sentindo hoje. Sentir o que você sentiu lá atrás, hoje do mesmo jeito. Ressentir. Sentir novamente. É você se livrar do ressentimento. É você se livrar da dor. Eu quero dizer para você, é possível. É uma decisão. Você decide e pronto. Você decide e pede a Deus para que aumente a tua fé. Os discípulos disseram, então aumenta a minha fé. Porque o perdão é algo que exige de nós uma espiritualidade muito grande. O perdão é algo que exige de nós também uma fé muito grande. Se você não tiver fé em Deus, você não consegue perdoar. Se a sua vida não estiver alicerçada em Deus, se a sua confiança não estiver alicerçada na confiança que há na palavra de Deus, de que você confia no Senhor, de que Ele sabe qual é o melhor ou qual é o plano dele para a sua vida, você não perdoa. Mas se você confia, se você acredita na palavra, você perdoa. Somos convidados e somos desafiados. Na verdade, não tem um convite, há uma ordem. A oração do Pai Nosso nos ensina, a oração do Pai Nosso nos ensina a perdoar. Nós já conhecemos. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Existem alguns pecados que não são perdoados. Blasfêmias contra o Espírito Santo. Ele não é perdoado. Quando você chacota, quando você atribui coisas diabólicas ao Espírito de Deus, essa blasfema, esse ato não é perdoado. E existe outro pecado que nós não temos também um perdão. É quando nós não perdoamos. Quando nós não perdoamos, nós também não temos o direito de sermos perdoados. Então eu pergunto a você, se existe algo que exige de você uma ação para que você seja salvo, é o perdão. Ora, mas aí como eu posso ser salvo pela graça se eu preciso perdoar? Então a graça, ela é perdoadora. Amém? Se você é salvo pela graça e você recebeu de graça a salvação, você também tem que dar de graça a salvação. Você também tem que oferecer de graça o perdão. Você tem que entregar o seu coração para o poder de Deus. Você confia no poder de Deus? Você acredita no poder de Deus? O diabo diz assim, ele é bobo, ele é boba. Ele não deveria mais dar uma chance. Ele deveria dar a volta por cima, ela deveria se valorizar, ele deveria se valorizar. Mas na verdade o teu valor vem da palavra de Deus. Amém? O teu valor vem da palavra de Deus. O teu valor está no que a Bíblia diz que você é. Você é filho do Deus
vivo. Você é nação santa. Amém? Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado para dar bons frutos. Você anda na contramão do mundo pecaminoso, ardiloso, vingativo, maléfico. Você é luz. Diga, eu sou luz. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que aprender a perdoar. Porque quando eu perdoo, potestades caem por terra. Quando eu perdoo, potestades, demônios caem por terra. Fortalezas demoníacas caem por terra. Porque fortalezas demoníacas são construídas pela falta do perdão. Demônios aprisionam corações de pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes. Não pasme, irmãos. Não pasme. Quantas vezes eu já pedi para irmãos virem para cá e eu pôr as mãos e eles caírem manifestados porque estavam com o coração amargurado, com ressentimento, com ódio, com ira, com mágoas. Nós precisamos de uma libertação. Ser salvo é uma coisa, ser liberto é outra. Diga assim, ser salvo é uma coisa, ser liberto é outra. Você pode ser salvo, porque a salvação não vem de você, é um dom de Deus. Não vem pelas suas obras, para que você não se glorie. Ela é pela fé. Ela é um dom de Deus. Você é salvo. Mas a libertação é algo que você deve buscar em Deus todos os dias. Quebrar e cortar as amarras que prendem o seu coração. Talvez eu esteja aqui diante de pessoas que têm mágoas do pai, da mãe, que têm mágoa dos irmãos, que já foi violentado, que já foi talvez violentado psicologicamente, fisicamente, sexualmente. Talvez você já foi agredido até mesmo fisicamente dentro de casa e ninguém nunca viu. Feridas que estão dentro do nosso coração, que só nos adoecem. Quem fez conosco, quem falou mal de nós, quem nos feriu com suas palavras, quem nos caluniou, quem nos difamou, quem nos apedrejou, quem nos humilhou, quem nos abandonou, nem lembra. Ou se lembra, pouco importa. Mas o lixo ficou dentro de você. Eu vou repetir mais uma vez. O mal ficou dentro de você. O antídoto ficou dentro de você. A coisa ruim e negativa ficou dentro de você. E você precisa de libertação. Para você não colocar esse jugo sobre as próximas pessoas que virão sobre você. As próximas pessoas que virão para se relacionar com você vão sofrer se você não tiver libertação. Se você não for liberto, você não vai conseguir ter relacionamentos saudáveis, amizades saudáveis. Eu não estou dizendo que o que a gente passa não nos amadurece. Sim, deve nos amadurecer. Amém? O que a gente passa deve nos amadurecer. O que a gente passa deve nos ensinar. Sim, claro, se você não aprender com isso, pelo amor de Deus, o que é que deve mais acontecer? Devemos aprender, devemos amadurecer, mas devemos também, inclusive, nos livrar daquilo que nos adoece. Porque o ressentimento e a mágoa é algo que nos traz aquela pessoa todos os dias para a nossa mesa, para o nosso trabalho, para as nossas conversas em casa, e nós precisamos de libertação. Porque enquanto você precisa estar pensando no seu futuro, você está pensando em coisas do passado. Enquanto você precisa estar pensando e rompendo e buscando o novo de Deus para a sua vida, o diabo está fazendo você andar em círculos. O diabo está fazendo você andar como uma espiral, como o povo no deserto. O povo andava em círculos, ficava girando ali em círculos, enquanto a terra prometida estava próxima dele. A terra prometida está próxima, irmãos. Mas você está preso em círculos, você está preso em círculos, você está preso em rodas, sabe? De ressentimento, de mágoa, de amargura. Muitas pessoas já me feriram, já me traíram, já me caluniaram e voltaram para a minha mesa dizendo, perdoa-me. E eu disse, você tem o meu perdão. Você tem o meu perdão.
E não é que é fácil fazer isso. Não é que é porque eu sou pastor e sou obrigado a fazer isso. Nós não somos obrigados a nada. Nós temos que fazer por obediência à palavra. Mas o ego ferido faz assim: agora dá a volta por cima. Agora mostra quem tu és. Agora mostra o teu valor. Agora mostra o que tu pode fazer de verdade. Agora mostra o que é ferir. Te feriram, agora mostra como é que se machuca. Eu quero dizer para você, é tempo de você aprender, na verdade, como o amor de Deus se manifesta. E aprender a manifestar o amor de Deus. Porque nesse mundo de cão, mundo de cão. Nesse mundo onde não existe tolerância, as pessoas estão aí, queridos. As pessoas estão apedrejando igrejas, as pessoas estão intolerantes com a religião, com o cristianismo, né? Estão intolerantes com os viés políticos, estão intolerantes, não estão tendo espaço para dialogar, estão matando até quem quer dialogar. Como eu falei, aquele jovem há um mês atrás foi morto porque estava debatendo sobre questões da vida ao ar livre e foi morto. O mundo está assim, intolerante. A igreja também está intolerante. A igreja não deveria estar intolerante, porque a igreja recebeu o perdão. A igreja recebeu a graça. A igreja recebeu a misericórdia. Jesus disse: olha, Pedro, não é 7 vezes 7, é 70 vezes 7. Você está muito intolerante ainda, Pedro. Você precisa ser mais tolerante. Jesus estava dizendo: precisa de mais tolerância da minha igreja. Você está dizendo: a minha igreja tem que ser tolerante. A minha igreja tem que ser tolerante. Diga assim: a minha igreja tem que ser tolerante. Agora diga na primeira pessoa: eu preciso ser mais tolerante. Porque Deus é tolerante comigo. Veja, eu certamente peco todos os dias. Todos os dias eu preciso pedir perdão a Deus. Mas a verdade é que ninguém sabe dos meus pecados. Se talvez todos soubessem dos pecados que eu cometo todo dia, talvez você não queria nem me ouvir hoje. E vice-versa. Se eu soubesse dos seus pecados todo dia, talvez eu não quisesse nem olhar para sua cara agora no domingo à noite. A verdade é que Deus conhece o que a gente faz, fala, pensa. E a gente chega na igreja com a cara de santo do pau oco, como se não pecássemos, como se não errássemos, como se fôssemos inerrantes. E ainda se achando no direito de fazer como Pedro: olha, 7 vezes está bom, Senhor. Porque para mim, errar uma vez está bom, 2, 3, aí já é negócio para gente besta. Eu quero dizer para você, queridos, a igreja precisa voltar ao centro da vontade de Deus. Não é fácil obedecer. Não é fácil obedecer. Mas o que te faz obedecer não é os teus dons. O que te faz obedecer não é os teus talentos. O que te faz obedecer não é a unção que é sobre tua vida. Não, nada disso. Eu posso ser muito ungido e desobediente. Quer ver um exemplo? Sansão. Ungido e desobediente. Saul, ungido e desobediente. Nós podemos falar de várias pessoas que foram ungidas por Deus e ficaram em desobediência. Não se impressione com quem fala bonito, com quem canta bonito, com quem trabalha na igreja, com quem o que mais importa para Deus é o coração. Jesus disse assim: olha, isso vai acontecer com vocês vão ser perturbados, igual ele está sendo perturbado, igual ele está sendo flagelado, vocês vão ser perturbados também pelo inimigo da alma de vocês, se do íntimo, diga assim, se do íntimo não perdoardes os vossos irmãos. Imagine você chegar no céu, eu chegar no céu, tá uma fila lá, todo mundo rindo, brincando,
E quando chegar a hora dos meus pecados, dos seus pecados, a gente não entrar nos céus porque a gente não perdoou. A gente deixou de fazer coisas piores. Muitos de vocês aqui deixaram de fazer coisas piores. Muitos de vocês aqui deixaram de praticar coisas piores. E por orgulho não perdoaram um irmão de coração. Muitos de vocês evitaram fazer coisas piores e evitam até hoje. Não vão fazer por temor a Deus. Mas não perdoam. Não perdoam. Porque tem um coração rancoroso e orgulhoso. Um coração que Deus ainda não tem acesso. Porque um coração que não perdoa é um coração que Deus não tem acesso. Um coração que Deus não tem acesso é um coração que está na escuridão. É um coração que não está com a luz, que não está na luz. Quantas vezes se deve perdoar? Jesus falou, Pedro, 70 vezes 7. O perdão não deve ser contabilizado, tem que ser doado. O perdão não deve ser contabilizado, tem que ser ofertado. O perdão não deve ser contabilizado, ele tem que ser dado. Ele tem que ser dado. Se existe algo difícil para a gente fazer é perdoar. Porque isso mexe com o nosso orgulho. Mexe com o nosso ego. Mexe com o nosso eu, nosso ego ferido. Mas quando nós perdoamos, nós exalamos o bom perfume de Jesus. Quando nós dizemos, como Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aquele exemplo contagiou Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse, Pai, perdoai. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você já foi alvo do perdão de Deus? Alguém já te perdoou? Sabe por que você tem pecado oculto e não confessa para a esposa e nem a esposa para o marido? Porque vocês têm medo da falta de perdão do coração um do outro. Eu um dia já cheguei para essa daqui e disse, senta aqui, vamos ouvir meus pecados agora. Como assim, pastor? Agora. Vamos ouvir meus pecados, pega a caneta e o papel aí. Anota. Se quiser me deixar, tu me deixa. Se quiser me abandonar, tu me abandona. Mas o coração dela foi provado em obediência. Ela disse, apesar da minha dor e do meu ressentimento, eu perdoo você. Apesar de toda a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu disse, agora confessa os teus para mim também. Fala aí, porque tu não é santa não. Tu também tem pecado. Talvez não tenha os que eu tenho, mas tu tem. Sabe por que não há cura no meio da igreja? Sabe por que não há cura nos casamentos? Porque não tem pecado confessado. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Na igreja, entre os irmãos. Amém? Mas sabe por que nós não confessamos uns aos outros? Porque ficamos com medo do outro falar da vida do outro. Se o outro fosse verdadeiro mesmo, ele nunca ia falar do pecado de A, de B ou de C, porque também ele tem telhado de vidro. Mas se há uma igreja, se nós queremos uma igreja que transforme gerações, amém, queridos? Nós temos que ter o princípio do perdão muito bem arraigado dentro de nós. Porque senão nós vamos criar uma igreja de falsos moralistas, de hipócritas, de religiosos superficiais, maquiados por talentos e dons que o Espírito Santo, pela graça dele, dá, mesmo com o nosso coração assim. Por que ele faz isso? Não deveria fazer, sei lá. Quem sou eu para dizer que Deus deveria ou não deveria? Eu me lembro de Davi. Davi chega perante Saul e corta um manto, a roupa de Saul, e diz, olha, poderia ter te matado. O que é que não existia no coração de Davi? Mágoa. Não existia ressentimento. Não existia mágoa e nem ressentimento. Davi disse, agora eu podia me vingar. Ele podia dizer, sim, agora eu vou matá-lo. O Senhor entregou na minha mão. Ele disse, não, não vou fazer isso, porque ele é ungido de Deus.
mesmo em desobediência, mesmo o seu líder em desobediência e perseguindo ele, ele não ousou ferir seu líder, porque ele era ungido de Deus. Ele não deu lugar à sua mágoa, ele não deu lugar ao seu ressentimento, ele não deu lugar à sua dor. Como é que está o meu e o teu coração nessa noite? Quando o Senhor me pôs esse tema no coração ontem à noite, eu disse: Senhor, por que tu queres falar sobre perdão com a tua igreja? Ele disse: porque o coração da minha igreja está doente. A minha noiva precisa perdoar como eu perdoei. A minha noiva precisa amar como eu amei. A minha noiva precisa ser tolerante como eu fui tolerante. A minha igreja precisa viver o amor que ela disse pregar, que ela diz cantar. Ela precisa viver o que eu fiz por ela. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Jesus não concorda com o pecado, mas Jesus perdoa o pecado. Jesus não condena aquele que pecou, mas ele quer libertar e salvar. Mateus 18 nos desafia a abandonar a mentalidade de justiça humana. Justiça humana pela justiça e misericórdia divina. Eu não estou dizendo que você não deva recorrer àquele banco que ele colocou juros abusivos. Eu não estou dizendo que você não deva procurar os seus direitos nos quesitos dos seus benefícios. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de mágoas e ressentimentos no nosso dia a dia, de relacionamentos que a gente deixa guardar, deixa entrar e deixa enraizar, e nos tornamos pessoas apáticas, frias, maldosas. A falta de perdão nos deixa maldosos, nos põe um olhar maldoso, nos põe um olhar maldoso para tudo e para todos. Nos põe um coração armado, nos põe um relacionamento armado. Eu acho que como igreja precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos aprender a perdoar de verdade. Precisamos aprender a andar 2 milhas. Precisamos aprender a oferecer a outra face. Para que o ímpio não se perca, para que mais um seja salvo, para que aqui seja um lugar de acolhimento e de graça e de perdão, temos que olhar para Jesus. Se não olharmos para Jesus, nós não vamos conseguir. Se olharmos para as ciências sociais, se olharmos para a política, se olharmos para as guerras, se olharmos para as injustiças sociais, se olharmos para... Não, nós não vamos conseguir. Mas se olharmos para Jesus, nós vamos começar a treinar. Eu oro para que eu tenha um coração perdoador. Eu não quero chegar lá naquele dia e não entrar porque não perdoei. Porque se existe um pecado que se eu não fizer eu não vou receber, é o perdão. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E eu oro para que você receba essa palavra nessa noite. E não guarde ela ou não saia daqui simplesmente dizendo: que mensagem legal, foi bom. Bati meu ponto, cumpri minha meta. Vamos começar a semana. Que bom que eu comecei a semana vindo para a igreja. Um dia eu já fiz isso. Que você não faça isso. Que você saia daqui dizendo assim: Senhor, por que tu falaste aquela palavra por meio do pastor hoje? Que você não ignore os ressentimentos e as mágoas que tem dentro do teu coração. Que você não ignore, mas que você esteja preparado para ser colocado diante das pessoas que te feriram, para que o teu coração seja aprovado por Deus. Começa a orar dizendo: Senhor, que o meu coração seja aprovado por Ti. Que o meu coração seja como um desses, como Jesus olhou para aquelas crianças e colocou no meio dos discípulos e disse: olha, se vocês não tiverem um coração como um dessas crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus.
Diga assim: o padrão é alto. Para entrar no céu, o padrão é alto. Para receber bênção, todo mundo recebe, Jesus. Todo mundo recebe. Na verdade, vitória até o diabo dá, viu? Não é só com Deus não que você consegue, não. O diabo dá, mas o diabo toma. Mas tudo que Deus dá dura para sempre. Tudo que Deus faz dura para sempre. Nessa noite é noite de você quebrar cadeias. Quebrar cadeias. Eu sei que já te feriram, já te abandonaram. Talvez você diga assim: pastor, você não sabe nem da metade do que eu já passei. Eu não preciso saber. O Instagram, o Facebook não precisa saber. Ninguém precisa saber. Só Deus precisa saber. O que você precisa fazer nessa noite é colocar o seu coração diante do Senhor verdadeiramente e pedir um coração perdoador, porque no céu não vai viver orgulhosos, no céu não vai entrar maldizentes, no céu não vai entrar vingativos, porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Mas o que é justiça para o Senhor não é justiça para mim. O que é justiça para mim não é justiça para o Senhor. Nós temos que ir pelo que a palavra de Deus diz. Amém? A palavra de Deus manda a gente perdoar 70 vezes 7. Independente do que seja justiça para você. Você deve perdoar 70 vezes 7. O perdão não tem limites. O perdão não tem limites. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Hoje é uma palavra para crente. Hoje é uma palavra para nós como igreja. Hoje é uma palavra para todos. Talvez você está aqui na igreja, você não é crente, você veio com alguém, você não é evangélico ainda.